palavra, nós vamos receber o mesmo calor, o mesmo carinho, uma salva de palmas para ele. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Amigos para sempre. Eu quero só, antes de qualquer coisa, que você olhe comigo, coloque a sua mão no seu coração. Fala assim: Espírito Santo, antes de abrir minha Bíblia, eu abro meu coração para as tuas verdades. Pois a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Só queria te falar, antes de você se sentar, que nós estamos falando sobre cidadania política hoje. E não sei se você já viu isso na Bíblia, que você, não só eu, pastor Leandro, pastor Johnson, você é uma autoridade política. Sabia disso? Porque diz a Bíblia que todos nós somos embaixadores de Cristo. Embaixador é uma autoridade política e representa um reino. Você, representando o reino de Deus, é um embaixador. Então, pega na mão do seu irmão, desse embaixador, e fala: seja bem-vindo à autoridade. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Você pode se sentar no seu lugar e dar glória a Deus. Tem uma moça sentada ali atrás, chamada Liliane Aguiar. Aí, a minha esposa está lá comigo, ela está lá. Vai tirar umas fotos para a gente colocar lá no Face depois, né? Embaixador não se preocupa com o alimento, porque o governo dele dá alimento para ele, roupa e lugar para morar. Não ouviu amém? Amém. Embaixador não vive falando da vida dos outros, nem da própria vida, ele fala do seu reino. Amém. Embaixador não se preocupa com segurança, porque ele pode dar ordem e anjos são 24 horas à disposição dele. Embaixador, amém? Olha só, você às vezes vê um embaixador do Brasil lá fora, um embaixador americano, alguém expulsar, que bonito embaixador, e você não sabe que você é embaixador de um reino mais poderoso que já existiu, nunca existirá outro. Olha só, o nosso plano de saúde é chamado Cura Divina e quem opera é o médico dos médicos. E o nosso reino nos deu algo. Olha que honra. Embaixadores que são diferentes dos outros porque têm vida eterna. Você tem vida eterna. O rei. Lembra Jesus falando? Acalme-se, pequeno rebanho, pois aprove ao Pai dar-lhes o reino. Fica tranquilo, você já tem o reino. Por que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 17? Gênesis capítulo 17. E o nosso reino tem um grande inimigo. Ele é fichinha perto de Deus, mas ele é um inimigo que tenta nos atormentar. Mas disse o nosso rei: resisti ao inimigo, ele fugirá de vós. Gênesis 17, no versículo 4. Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Feche sua Bíblia, olha para mim. Fala comigo: nações e reis. Se você aceitou Jesus como Salvador, eu tenho que dizer algo. Você é herdeiro das promessas de Deus feitas a Abraão. Ele falou agora: Abraão, o seu nome é pai exaltado, vou mudar, o seu nome será pai de multidões. Você vai ter uma família, um povo que vai se multiplicar pela terra. Eu vou colocar para a sua descendência nações e reis procederão da sua descendência. Quer ver uma coisa? Vou te mostrar um panorama bíblico bem rápido.
para chegar no ponto onde eu quero chegar. Fala comigo: Abraão, Isaac, Jacó. Olha só, na descendência de Abraão, entre os filhos de Jacó, já tinha um chamado José. Foi agraciado com um sonho, vendido como escravo, jogado no buraco, traído pelos irmãos, 13 anos preso, humilhação, por uma falsa acusação de assédio sexual. Já pensou o pastor João? Falou assim: ó, está vindo aí o pastor Stefano pregar, ele está acabando de sair da cadeia porque ele ficou preso, acusado de assédio sexual. Ninguém vem para a igreja. Mas a nossa Bíblia mostra um homem falsamente acusado, e que Deus tira ele de dentro de uma prisão, coloca ele como governador, o primeiro ministro do Egito. Porque ele era bonito? Porque ele interpretava sonhos? Não. Porque Deus colocou uma unção administrativa na vida dele, e ele deu a ideia para Faraó: quando houver a grande época de fome na terra, você tem que ajuntar alimento nos celeiros. E ele então começou a dar uma aula de administração para o Faraó. Falou: olha, eu não tenho ninguém aqui no meu reino que possa fazer isso senão você. Então você agora é o governador, você não é o braço direito, você aqui, o que você falar vira ordem. José então, irmãos, transforma o Egito no celeiro da terra na época da fome, e aquele povo não passou fome. Inclusive os seus irmãos foram trazidos, o seu povo, seus pais, para ficar em segurança no Egito. Fala comigo: José morreu, Faraó morreu. Depois que José e Faraó morreram, veio um novo Faraó. E o povo de Deus, os descendentes de Abraão, não se envolveram, cruzaram os braços e não tinham relações com o poder daquela época, e nem representantes. Você sabe o que aconteceu, né? Se você não sabe, eu te dizer: viraram escravos e amassavam palha e barro para fazer tijolo para Faraó. De cabeça se tornaram cauda. Sabe qual é a grande ideia de Deus? Para você entender tudo que eu vou dizer, a grande ideia de Deus é: primeiro fala assim comigo: a riqueza de um reino está na sua expansão. Todo reino, irmãos, ele enriquece e cresce quando ele domina outras áreas, ele se expande. E Deus falou: vou estender o meu reino para a terra, e lá eu colocarei os meus filhos e eles dominarão. Lembra lá no Gênesis? Deus falou com Abraão, com Eva, falou com Adão, com Eva, falou assim: vocês vão dominar, a terra está preparada, sujeite, domine, multipliquem-se. Mas eles ouviram a Satanás, entregaram o governo da terra nas mãos de Satanás. Mas ele então veio para Abraão, falando: Abraão, farei uma aliança. Queridos, você pode matar o dono de uma ideia, mas uma ideia você não mata, você não pode bater na ideia, você não pode queimar a ideia. E pior ainda é com Deus: você não mata nem Deus, muito menos a ideia de Deus. Ele teve uma ideia de dar domínio aqui na terra para nós. Tanto que existe um salmo que diz assim: os céus são do Senhor, mas a terra Ele entregou aos homens. Fala que o seu irmão: tenha domínio, meu irmão. É a ordem de Deus: tenha domínio. O povo se tornou escravo, mas lá no Éden, quando o homem caiu, Deus falou para Satanás: você usou uma mulher agora, Satanás, mas eu também vou usar uma mulher. Se prepare, porque a semente, aquele que virá dessa mulher, vai pisar na sua cabeça. Você acredita em Deus? Amém. Eu sei que você acredita, porque aqui só tem líder, pessoas maduras. Mas tem irmão dentro da igreja que não acredita nas promessas de Deus. Mas Satanás, com certeza, acredita nas promessas de Deus, e ele ficou inquieto. Quando é que vem esse cara que vai pisar na minha cabeça? Quando que ele vai chegar? Ele ficou inquieto, preocupado. Aí ele viu o povo na escravidão e pensou: este povo não ficará muito tempo na escravidão, nem para sempre, porque Deus prometeu, ele vai cumprir. Sabe como ele ficou preocupado? Você vai descobrir na sua Bíblia quando você lê. Ele sentiu uma época que chegaria um momento da libertação do povo, e ele sentiu que nasceu o libertador, nasceu, e ele colocou na mente do faraó que haveria de matar todas as crianças daquela época. Você já leu isso na sua Bíblia, né? Fala comigo: Satanás usa homens, mulheres, seus representantes para influenciar governos e poderes. Isso nem precisa te explicar, que você vê no dia a dia que isso já acontece. Mas uma mãe pega o bebê, coloca no cesto, daquele cesto
da filha do faraó. E quem é que vai matar uma criança quando a filha do faraó pega amor nela? Ninguém. E aquele garoto foi criado dentro das escolas do Egito, da ciência do Egito, do conhecimento do Egito, e ele tinha status de príncipe, o seu nome era Moisés. Moisés foi criado ali porque Deus tinha um propósito. Ele estava preparando um líder para liderar o seu povo no deserto e levar a terra prometida onde manava leite e mel, pois ele prometeu nações e governos para o seu povo. Moisés, exilado há muito tempo no Egito, Deus tem um encontro com ele e se apresenta: Moisés, você não me conhece, mas eu vou dizer quem eu sou. Eu sou o Deus dos seus pais, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Olha Deus lembrando da promessa. Você vai voltar no Egito, que eu estou ouvindo o clamor do meu povo, e vai lá devolver cidadania e formar uma nova nação, porque o meu povo não nasceu para ser cauda, mas para ser cabeça, não para ser escravo, mas para ser livre e reinar. Moisés, você conhece a história, mas se você estiver anotando alguma coisa, ele pode anotar. No Êxodo 4, Moisés teve medo. Ele não tinha medo do faraó, ele era um diplomata. Ele sabia como lidar com o faraó, com qualquer governante. Moisés falou: Senhor, eu tenho medo, tem um problema. Aquele povo não vai acreditar que o Senhor me apareceu. Esse povo tem medo de escravo, não vai acreditar que pode ter um representante junto ao governo para libertá-los. E você vê, irmãos, que até hoje, de milhares de anos para cá, o mais difícil é você convencer as pessoas lá fora que elas podem ter alguém para representá-las e trazer algo melhor para elas através do governo. E dentro da igreja, em muitos lugares, isso ainda é difícil. Nem em todos os lugares são formadas pessoas maduras como a gente encontra aqui. Mas o povo de Deus mudou muito sua mentalidade. Você sabe toda a história da libertação do povo lá? Deus dá os 10 mandamentos, as tábuas da lei. Ele dá leis de convivência, leis civis, leis de adoração. E ali começa a formar a mente de um povo que tinha mente escravo, mente derrotista. Não tem algo interessante, irmãos? Você se lembra da noite da libertação do povo, quando sacrificaram o cordeiro e passaram o sangue nos umbrais das portas? Ali, em uma noite, depois do sacrifício do cordeiro, Deus liberta o povo. Mas em 40 anos Deus não consegue tirar o Egito da cabeça do povo. Em uma noite Deus liberta e faz a obra, mas em 40 anos Ele não consegue tirar o Egito, a mente de derrota daquele povo. Tanto que muitos pereceram no deserto, até que se transformaram uma nova nação, ali no deserto, para assumir a terra prometida. Você conhece a história, irmãos, de um homem chamado Amã, que chegou até o ouvido de um rei e falou assim: olha, esse povo aí chamado povo de Jeová, é um povo traído, é um povo inseminado, tem traidores no meio dele querendo tirar o seu trono. Aí o rei tirou o anel e falou assim: toma o meu anel, Amã, o meu anel de autoridade, coloca ele no dedo, e onde você passar agora você é a lei. Queridos, no meio de várias mulheres ali bem cuidadas, preparadas, Deus faz com que uma mulher chamada Esther fosse retirada e colocada ali como rainha. Ela proclama um jejum santo com seu tio Mardoqueu de 3 dias, mas não apenas o jejum. Essa mulher, com ousadia, aparece perante o rei, poderia ser morta, mas ela teve sabedoria de lidar com a situação, unção de Deus, reverte toda a história. Porque muitas vezes, quando a gente conta a história de Esther, alguém pensa: a mirra, né? Esther, aquela mulher do jejum. Mas não falamos que Esther era política, ela era uma rainha, ela era uma estadista. E ela, através da sua influência, tira o povo de uma enrascada, de uma cilada, e o inimigo é quem perdeu, e o povo de Deus permaneceu intacto e são e salvo. O povo de Deus se afastou de Deus certa época e foi levado cativo para a Babilônia. Na Babilônia, Nabucodonosor, olha lá, jovens de excelência. Se Deus procurar aqui nessa noite, ou qualquer pessoa lá fora procurar aqui, ele vai achar jovens de excelência aqui, não vai? Amém. Eu vou um amém dos jovens aí? Amém. Ele acha lá Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que era Azarias, né? Depois foram trocados os nomes para Sadraque, Mesaque e Abednego, tanto que Daniel também teve o seu nome mudado para Beltesazar.
Daniel foi um dos 3 presidentes colocados sobre a Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, sobre os negócios da Babilônia. Até presidente Deus já colocou aí na sua Bíblia, né? Governador, presidente, rainha. Mas naquela época, não é de hoje que acontece, criaram uma lei para pegar Daniel. Escuta bem isso. Um homem que era autoridade dos 3 presidentes, fizeram uma reuniãozinha fechada com Nabucodonosor, mas não convidaram Daniel. Quero te dar uma palavra profética. Podem fazer a reunião que fossem te chamar para tentar acabar com você. Deus vai em todas as reuniões, fica sabendo que Ele está te protegendo. Ninguém vai te derrubar. Pode louvar o Senhor. Daniel, falaram só, qualquer um que buscar qualquer Deus por aí, durante 30 dias vai para a cova dos leões. Porque eles sabiam que Daniel orava 3 vezes por dia, pegaram Daniel orando, jogaram na cova dos leões. Ei, os leões já estavam de jejum há muito tempo, esperando alguém cair ali. E o mais lindo dessa história é que Leão continuou de jejum toda noite. Quem é de Deus, onde ele chega, ele muda a atmosfera do lugar. Daniel chega ali para morrer, e ele teve que jejuar aquela noite, o leão teve que jejuar com ele. Onde você chega, você vai ser influência. Pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego em outra lei. Eles não se curvaram diante da estátua, e eles foram jogados na fornalha à mente, mas lá o anjo passeou com eles, no meio da fornalha. Você pode até cair na cova, na fornalha, e perguntar, por que Deus não me livrou? Fique tranquilo. Lá na fornalha, lá na cova, Deus está com você. Mas nós vemos, irmãos, presidente, rainha, governador, todos descendentes daquela promessa. Tem gente colocando às vezes presente de Deus lá no adesivo no carro, né? Deus não quer te dar presente, Deus quer te dar uma herança, algo muito maior do que o presente, viu? É a herança que Deus quer te dar. Você se lembra do nascimento de Jesus, o filme da vida de Moisés ser repetido? Quando o Senhor Jesus nasceu, foi decretada a morte das crianças outra vez. Lembra disso? Mas o anjo aparece a Maria e fala, leva o menino para o Egito, para que ele seja salvo, porque senão aqui ele vai morrer. E lá ele é levado, irmãos, para o Egito até o momento oportuno exercer o seu ministério. Um dia o Senhor Jesus passa por uma escolha popular. O líder romano, o governante, lavou as mãos e falou só, ei, vocês aqui, viu? Eu estou lavando as minhas mãos, vocês que vão escolher. A escolha que é democrática hoje. Está aqui Barrabás, está aqui Jesus de Nazaré. Vocês vão escolher quem receberá perdão e vai ser liberto e quem vai ser crucificado. Adivinha, eu quero que você responda, adivinha quem é que o povo escolheu para ser crucificado? Barrabás foi solto. Jesus foi escolhido do povo para ser crucificado, irmãos. Mas lá na cruz, escuta essa. Um homem usou de influência para pedir o corpo do nosso Senhor, para embalsamar, preparar, limpar, enrolar no pano de linho e colocar na sepultura. Sabe quem foi esse homem? José de Arimateia, senador da República. Deus usou o senador da República para tirar Jesus de lá e colocar na sepultura. Por que, pastor Stefano, você está falando tanto sobre isso? Porque aqui você não vai encontrar ninguém com esse pensamento, mas eu quero te avisar que você vai encontrar pessoas na rua e dentro da igreja que serão contra esse assunto e acham que isso não tem nada a ver com cristão e que o homem de Deus não pode estar lá ou aqui ou acolá em lugares onde há política. Eu quero dar uma dica para você. Chama essa pessoa para sentar do seu lado e pede para ela trazer a Bíblia dela. Abre lá em Gênesis 17, já rasga Gênesis 17 da Bíblia dela. A promessa de Deus para Abraão. Depois, Gênesis 37, a promessa de Deus para José, e vai rasgando a Bíblia dele. Aí fala assim, ó, você vai me dar licença, querido, mas eu vou rasgar os 5 primeiros livros da sua Bíblia. O Pentateuco foi escrito por Moisés, um homem que foi preparado por príncipe, governante do povo de Israel, como era político. Você não pode ler esses 5 livros. Abre o livro dele em 1 Reis,
segundo livro dos Reis, pode tirar livro de político. Juízes pode tirar, porque juízes eram os governantes do povo de Deus antes dos reis chegarem. Ó, Samuel foi juiz, Débora, uma política, uma mulher de influência. Sansão foi um dos juízes. Pode rasgar o livro de Juízes. Aí você pergunta para ela assim: querida, você gosta de ler Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão? Ela fala: claro, eu leio sempre. Então me dá aqui, eu vou rasgar da sua Bíblia, porque foi Davi e Salomão que escreveu a maioria, dois políticos, você não pode ler. Pega o livro de Daniel, que tem profecias apocalípticas, aquele que você já fez o jejum de 21 dias de Daniel, esse mesmo. Ela não pode mais ler, porque Daniel era um presidente, ele era um político. Tem que rasgar da Bíblia dela. E por aí vai até não sobrar nenhum livro, porque não tem nenhum livro na Bíblia que não arremeta ao assunto cidadania, governos. Até a Bíblia diz que o Messias viria e o governo estaria sobre seus ombros. A igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça. O governo tem que estar sobre os ombros. Então é sobre a igreja, o povo de Deus, para governar. Pois quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nem vou falar de Novo Testamento, tem muito livro aqui que essa pessoa não pode ler, porque tem político e Deus usando político e Deus usando a política dos governos. Queridos, uma nação evangélica no passado começou a fazer uma profecia que não tinha nada de cristã, e dizia assim: a música do diabo, o esporte do diabo, a TV do diabo e a política é do diabo. Só que nós sofremos tanto que hoje quem tem programa de TV e grandes redes de TV tem que pagar milhões, porque nós consagramos o passado para Satanás. A música gospel hoje foi reconhecida como arte, nós reconhecemos como arte lá em Brasília. Nós temos já há muitos anos atletas de Cristo, hoje mais de 150 países, e nasceu lá em Belo Horizonte, lá com os evangélicos. Foi com o João Leite, né? Você acha que na igreja só tem trigo? Você acha isso? Jesus falou: no meio do trigo tem joio. E quem coloca o joio é o inimigo. Mas fica tranquilo, quem vai separar o joio do trigo serão os anjos do Senhor. O joio vai para o fogo, mas o trigo vai para o celeiro do Senhor. Tem trigo aqui essa noite? Da mesma forma, na Câmara Municipal de Babacena não tem só joio, não. Tem trigo lá. Nos ministérios, Senado, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa e todos os órgãos do governo e administração pública, também do Judiciário, não fique enganado, meu irmão, lá não tem só joio, não. Deus está há muito tempo colocando trigo para fazer diferença nesse lugar. Eu quero contar algumas coisas para vocês, para terminar, que eu estou vivendo. Isso não é boato, não. Eu estou vivendo, vendo, participando, presenciando. Eu quero avisar os jovens aqui que são mais ligados na internet, porque quando a gente fala isso, né, às vezes é época de campanha, ano de campanha, alguém pensa: ó, lá vem o terrorismo para a gente votar. Tem gente que pensa isso. Mas eu quero fazer um desafio. Qualquer coisa que você achar que é um exagero, anote, vai lá no Google hoje mesmo, estou acabando o culto, é lógico que você vai ver agora no celular. Anota, vai lá no Google e digite, que você vai ver que é muito maior do que eu estou dizendo agora. Eu vou só resumir para você. Inclusive os termos que nós escolhemos, que eu vou te falar, ó, anota aí e vai lá ver. Você se lembra do projeto de lei? Projeto de lei, irmãos, é algo que não virou lei. Está querendo virar lei. O projeto de lei 122, o famoso PLC 122, que tornava crime a homofobia, você lembra desse aí? Quantos anos nós falamos disso? O que é homofobia? Homofobia é você discriminar, agredir com palavras,